Sackler, a família que afundou os Estados Unidos. Eles eram considerados filantropos, patrocinavam museus, universidades e carregavam um sobrenome de prestígio, mas por trás dessa imagem, os Sackler escondiam um segredo sombrio que mergulhou os Estados Unidos em uma das maiores crises de saúde pública da história. Hoje, você vai descobrir como essa família bilionária ajudou a criar a epidemia de opioides que destruiu milhões de vidas. A ascensão dos Sackler. Tudo começou com 3 irmãos, Arthur, Mortimer e Raymond Sackler. Nos anos 1950, Arthur Sackler revolucionou a indústria farmacêutica ao criar uma abordagem única de marketing. Ele acreditava que para vender medicamentos era preciso conquistar os médicos e moldar a opinião pública. Essa estratégia transformou a forma como remédios eram promovidos nos Estados Unidos. Na década de 1990, a Purdue Pharma, controlada pelo Sackler, lançou o que seria seu maior produto, o OxyContin. Na época, havia uma necessidade real de tratamentos eficazes para dores crônicas e o OxyContin foi apresentado como uma solução milagrosa. A empresa garantia que o medicamento tinha um baixo risco de dependência graças à sua fórmula de liberação prolongada. Para sustentar essa narrativa, a Purdue gastou milhões em campanhas de marketing agressivas. Médicos foram incentivados a prescrever o OxyContin para qualquer tipo de dor, de uma simples dor nas costas até problemas pós-operatórios. Congressos médicos foram patrocinados, estudos foram financiados e prêmios foram oferecidos para médicos que prescrevessem altas quantidades do remédio. O resultado foi um verdadeiro boom nas vendas. Em poucos anos, o OxyContin gerou bilhões de dólares em receitas, tornando o Sackler uma das famílias mais ricas dos Estados Unidos. Mas, por trás desse sucesso, algo terrível estava acontecendo. O início da crise de opioides. Logo após o lançamento do OxyContin, começaram a surgir relatos preocupantes. Pacientes que usavam o medicamento conforme a prescrição estavam desenvolvendo dependência. O motivo? Apesar da propaganda da Purdue, o OxyContin continha oxicodona, uma substância altamente viciante. A fórmula de liberação prolongada não era tão eficaz quanto prometido. Muitos pacientes experimentavam sintomas de abstinência entre as doses, o que os levava a aumentar a quantidade ingerida. A dependência era tão severa que, quando não conseguiam mais acessar o medicamento, muitos recorriam a opioides ilegais, como heroína e fentanil. Estudos começaram a mostrar que o OxyContin não era apenas viciante, mas também era um dos principais responsáveis pela epidemia de opioides que estava emergindo no país. De acordo com o CDC, desde o final dos anos 1990, mais de 500 mil pessoas morreram de overdoses relacionadas a opioides. A negação do Sackler. Enquanto milhares de famílias eram devastadas pelo vício, os Sackler continuavam negando qualquer responsabilidade. Eles alegavam que o problema não era o medicamento, mas sim o abuso por parte dos pacientes. Essa narrativa foi sustentada com a ajuda de advogados poderosos que protegiam a família de processos judiciais e investigavam jornalistas e críticos. E-mails internos, posteriormente revelados em processos judiciais, mostraram que a Purdue sabia desde o início que o OxyContin era viciante. Ainda assim, a empresa decidiu ocultar essa informação, priorizando os lucros. Mas não parou por aí. À medida que as vendas começaram a cair, a Purdue desenvolveu novas estratégias para aumentar os lucros. Uma delas foi sugerir que pacientes que mostravam sinais de dependência precisavam de doses mais altas, uma decisão que, na prática, agravava o problema. A crise ganha proporções nacionais. Com o passar dos anos, a crise de opioides se transformou em um desastre nacional. Comunidades inteiras foram afetadas. Hospitais e serviços de emergência ficaram sobrecarregados com casos de overdose. Famílias foram destruídas, com pais perdendo filhos e crianças crescendo sem seus responsáveis. Em 2019, o Departamento de Saúde dos Estados Unidos declarou a crise de opioides uma emergência nacional. A epidemia
pandemia custou trilhões de dólares em cuidados de saúde, perda de produtividade e serviços sociais. Enquanto isso, os Sackler mantinham um estilo de vida luxuoso, vivendo em mansões e enfrentando os círculos mais exclusivos do mundo. Ao mesmo tempo, eles usavam sua riqueza para construir uma imagem de filantropia. Seu nome estava estampado em museus, universidades e instituições culturais, doando milhões para causas nobres. A queda do Sackler. A máscara começou a cair no final dos anos 2010, quando uma série de investigações revelou os bastidores da Purdue Pharma. Em 2019, a empresa declarou falência, enfrentando mais de 2.600 processos judiciais. As investigações expuseram décadas de práticas antiéticas, incluindo manipulação de estudos científicos, pressão sobre médicos e ocultação de dados sobre os riscos do OxyContin. Em 2021, a família Sackler aceitou um acordo judicial de 6 bilhões de dólares para encerrar os processos contra a Purdue. Esse valor seria usado para financiar programas de tratamento para vítimas da crise de opioides. No entanto, nenhum membro da família foi responsabilizado criminalmente e sua fortuna pessoal permaneceu em grande parte intacta. As lições da tragédia. A história do Sackler é um lembrete sombrio das consequências da ganância corporativa. Ela expõe como falhas no sistema de regulação, aliadas ao poder do dinheiro, podem levar a tragédias de proporções inimagináveis. Mas talvez o aspecto mais revoltante seja a impunidade. Embora a Purdue Pharma tenha declarado falência, os Sackler continuam livres, vivendo confortavelmente enquanto milhares de famílias ainda sofrem as consequências do que eles causaram. O que podemos aprender com tudo isso? A crise de opioides é uma ferida aberta nos Estados Unidos e os Sackler são apenas um símbolo de um problema maior, a falta de ética no mundo corporativo. Essa história é um alerta. Ela nos lembra que quando o lucro se torna mais importante do que a vida humana, todos nós pagamos o preço. E agora eu pergunto, você acredita que a justiça foi feita? Ou acha que ainda há muito o que fazer para responsabilizar os culpados? Deixe seu comentário e compartilhe sua opinião.